Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo bíblico, capítulo 6 de Levítico, que vai tratar de vários assuntos. E a gente vai fazer um resumo e explicações deste capítulo, tanto literais como espirituais. Então, o capítulo 6, ele vai falar aqui, diz o pecado do roubo, que é um ato de violência com a pessoa presente ou um furto com a pessoa não presente, sem violência e suas variações. Isso é uma infração contra um dos 10 mandamentos de Deus: não furtarás. Por isso que é uma ofensa contra Deus, afligiu um dos 10 mandamentos, a pessoa presente ou não a pessoa. O 10 mandamentos abrange praticamente, quer dizer, abrange tudo, né? De maneira é, de maneira prática. Então esse capítulo 6 está aqui para dar uma ênfase nisto. Uma ofensa contra Deus. Infringir os 10 mandamentos. A pessoa poderia se salvar, a pessoa não teria condenação de morte, e que seria o procedimento para a pessoa ser salva, tanto fisicamente como espiritualmente. Qualquer coisa que foi deixado para ser guardado por confiança de uma pessoa para com outra, e a pessoa que recebeu aquela coisa furtou e com isso não entregou o que tinha sido entregue por confiança. Essa é uma das características do furto, que está resumido aqui. Qualquer coisa deixada como penhor, garantia de pagamento, e este penhor foi furtado pela pessoa que recebeu a coisa como garantia do pagamento do devedor, furtou e no meio do negócio pegou o penhor e ficou com ela. Qualquer coisa roubado com violência, tirada à força, coisa de outra pessoa. Qualquer coisa furtada e a pessoa prejudicada achar o que foi furtado na posse de outra pessoa. Uma coisa furtada que a pessoa tirou sem que a outra percebesse. Aquela pessoa que pegou sabe de quem é. E esta dizer ser seu, sabendo que é de outra pessoa, assim mentindo. A pessoa achou uma coisa e pegou para si. Depois a outra pessoa com o objeto perdido vê aquilo na posse daquela pessoa que pegou e dizer ser seu, mas o que tinha pegado dizer ser seu, sabendo que não é. Achou uma coisa perdida e disse que é seu, sabendo que não é, e a outra pessoa viu na posse de outra e está reclamando. Consequências: devolver o que furtou de qualquer variação ou roubou com violência e acrescentar a isso um quinto do valor. Por exemplo, o que é um quinto? Por exemplo, o valor furtado ou roubado valia R$100. Um exemplo de moeda brasileira, claro. Ou um quinto é R$20, é 20%. É 20% que tem que acrescentar. E oferecer um carneiro pela oferta pelo pecado, e é expiado este pecado. E isso se o ladrão se arrepender do seu pecado e vir até o sacerdote se oferecer oferecer seu carneiro e devolver ou comprar se caso não tiver mais a coisa para o dono verdadeiro e acrescentar 20% de multa. Este é o procedimento do furto, que afligiu um dos 10 mandamentos. O que diz a lei civil com relação ao próprio furto? Mas já não falamos, é que neste caso aqui, esse caso a pessoa se arrepender e quiser se perdoar com relação a Deus, não somente entre os homens, e ele se arrependendo desse pecado, a multa dele é mais branda, é 1/5. Se caso ele não se arrepender e se caso o caso for investigado antes dele se arrepender, se for investigado, ele vai cair na condenação da lei do Êxodo sobre este assunto, sobre o mesmo assunto. Mais especificamente o versículo 7 e 8 de Êxodo 22. Aí seria conforme a lei civil e não esta parte específica aqui de Levítico. O que diz a lei civil com relação ao furto, lá em Êxodo 22, todo ele é do versículo 1, 2, 3 e 4.
E 7 a 15. Aqui é qualquer coisa, qualquer roubo. Aqui está mais especificado as coisas. Mas aqui abrange também tudo. Lá em Êxodo 22. Isso se aplica em caso do ladrão não se arrepender do pecado e seu caso for investigado e ele cair no julgamento conforme a lei de Êxodo, que é a lei civil de Israel antigo. Conforme a lei do Êxodo, sobre a proteção à propriedade contra roubos em geral e prejuízos de territórios. No nosso caso, roubos em geral. Entenderam, pessoal? Agora vamos ver um outro assunto, é o complemento da lei do holocausto. A gente já falou sobre a lei do holocausto no capítulo 1, aqui vai ser um complemento desta lei, que ela é no aspecto da conduta dos sacerdotes em fazer o ritual da maneira certa. Começa no versículo 8. O holocausto queimado até de manhã cedo. O fogo deve ser sempre aceso. As características deste complemento da lei do holocausto: vestimento do sacerdote de linho e seu calção, retirar as cinzas do holocausto e colocar ao lado do altar, depois levar todas as cinzas queimadas para um lugar especial, para somente isso depois de trocada sua roupa. Acrescentar lenha todas as manhãs. Espiritualmente quer dizer sempre aceso o fogo e manter a palavra de Deus e Jesus em nossos corações, e se manter limpo na presença de Deus e buscar a Deus sempre que acordar e se livrar do que não presta para fora do crente, para não se contaminar com coisas do mundo. Buscar a Deus todas as manhãs, acrescentar lenha, né, que é a presença de Deus, sempre buscar a presença de Deus todas as manhãs, maneira espiritual de falar. Vestimenta limpo, né? Fogo sempre aceso. E aqui eles tiravam a cinza para fora do acampamento, para fora do lugar de Deus ali. O que já não prestava, cinzas para fora da presença de Deus. O complemento da lei de oferta de cereal, a partir do versículo 14. Comer da oferta de cereais pelos descendentes de Arão e sem fermentos, sem pecado, sem alimentar de coisas que não levam, sem se alimentar de coisas que levem a tropeçar e pecar, sem se alimentar de coisas que levem, né, a tropeçar e pecar, sem fermento. Então eles poderiam comer lá das ofertas de cereal os sacerdotes de Deus. A oferta na consagração dos sacerdotes no dia do ungimento. No dia do ungimento, a partir do versículo 19. Um jarro da melhor farinha, metade pela manhã e metade à tarde, com óleo numa assadeira e totalmente queimado no altar. Estão consagrando o serviço a Deus no seu trabalho no tabernáculo, em que Deus aceita o início do trabalho deles. Basicamente, esta é a explicação do capítulo 6 de Êxodo. Tá ok, pessoal? Espero vocês no próximo capítulo, o capítulo de número 7. Tchau, tudo de bom com vocês.